Pode tomar no seu lugar, graça e paz, bom dia, obrigado equipe, Deus abençoe vocês. É sempre com temor e tremor que nós subimos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de São João, capítulo de número 6, João, capítulo de número 6, Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto evangelho, ou evangelho na perspectiva do apóstolo João. João, capítulo 6. Na semana passada, nós ouvimos uma mensagem muito poderosa aqui sobre experiências e identidade. E eu gostaria de continuar nessa trilha falando sobre identidade, né? É interessante que um professor jamaicano, ele diz que a nossa identidade ela é determinada por onde nós nascemos, pela nossa cultura. Mas que as nossas experiências, aquilo que só você experimenta, aquilo que só você passa, nos faz reler, inclusive a nossa identidade. A nossa identidade, ela passa, sobretudo, pelas nossas experiências, que são pessoais, intransferíveis, inalienáveis. Eu assistir a chegada dos primeiros brasileiros que estavam em Israel e foram resgatados pelo governo brasileiro. E aqueles brasileiros, quando pisaram no chão do Brasil, choravam, dizendo, é muito bom ser brasileiro, né? O nosso país é um lugar de paz, o nosso país é um lugar pacífico, graças a Deus, nós estamos aqui de volta e nós somos brasileiros, né? Eu nunca vi tanta gente orgulhosa de ser brasileira quanto aqueles que foram resgatados ali em Israel, porque as experiências reafirmam ou confrontam a nossa identidade. E esse texto é muito precioso, eu quero ler com você. Nós não teremos tempo de ler todo o capítulo, mas eu gostaria de destacar alguns versos dessa experiência, que reforça a identidade de uns e confronta a identidade de outros. João, capítulo 6, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada, diz assim o texto: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe. Felipe é o nosso primeiro personagem: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para acontecer ali. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão serão suficientes para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos se apressou e André respondeu, dizendo a Jesus: aqui está um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva, havia uma grama verde bonita ali naquele lugar. Assim eles se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim que fizeram, se encheram ainda ali 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Avance comigo um pouquinho para o verso 22 e nós concluímos a leitura. No dia seguinte, essa mesma multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos.
tendo estes partidos sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então lhe disseram: que sinal então o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhe digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes deu o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porque eu já disse, mas vocês não creram, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém, queridos? Eu sei que você, olhando para esse texto com seu coração aberto, você já tenha recebido verdades muito preciosas para o seu coração. Talvez você tenha percebido que nós somos imediatistas, que nós somos movidos por desejos e necessidades instantâneas, porque nós somos assim, a nossa natureza é imediatista. Talvez você tenha olhado para esse texto e percebido que o que Deus nos dá é sempre em abundância, mas Ele não se agrada de desperdício, querido. Quantas vezes talvez a sua geladeira, coisas são desprezadas, sobrou comida ali, aquela comida foi recolhida, porque Jesus não se agrada que a gente desperdice comida. Talvez você olhe para esse texto e você se alegra, assim como eu, por perceber que Jesus não nos rejeita, independente da nossa história, independente do que você tenha feito, independente de onde você esteja hoje, Ele não nos lança fora. Glória a Deus por isso. Mas eu queria olhar esse texto com você sobre 3 cenas, ou 3 personagens que falam muito ao meu coração, fazendo uma pergunta para você. Se você estivesse nessa multiplicação de pães, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila dessa multiplicação, aonde eu e você estaríamos diante de uma manifestação gloriosa e cuidadosa de Jesus? O primeiro personagem que eu me identifico é Felipe. O verso de número 7, capítulo 6, Jesus olha para aquele discípulo e dirige uma pergunta para ele. Verso de número 5, perdão, Cris. Onde nós compraremos pão para lhe dar de comer? Onde nós compraremos pão? Onde, Felipe? Felipe não entende onde, mas ele entende como nós faremos isso. E Felipe responde o seguinte: Jesus, nem mesmo se nós tivéssemos aqui 200 diárias, nós teríamos condição de comprar tanto pão e distribuir um pedaço de pão para cada um. Jesus, como nós faremos isso? Nós não temos dinheiro, nós não temos mesa, nós não temos talheres, nós não temos garçons para servir tanta gente. Como nós faremos isso, Jesus? Felipe é um discípulo pessimista. É o discípulo que só consegue olhar e ver os problemas. É o discípulo que passa pela floresta e só consegue enxergar nela lenha. Alguém diz que o pessimista
Ele olha e ele vê todas as portas fechadas. O pessimista, ele não consegue pensar que haverá um futuro melhor. Converse com o pessimista sobre o que vai acontecer na guerra do Oriente Médio. Ele vai dizer assim, só vai piorar. Porque desde que Abraão decidiu deitar com uma escrava, é só tragédia. Converse com o pessimista e você será contaminado por uma visão de um mundo azedo. Felipe é esse discípulo pessimista, que não ouve a pergunta de Jesus, onde, mas como nós faremos isso? Como nós faremos isso? E a minha questão é por que Jesus se dirige a um pessimista? Porque Jesus não perguntou para Pedro, para João, para alguém que teria respostas, que iria se mobilizar, que seria proativo, e dizemos, vamos comprar pão onde o Senhor mandar, Jesus. E o texto responde, dizendo que Jesus queria provar a fé de Felipe. Jesus estava dizendo, Felipe, vamos crescer um pouquinho, Felipe. Deixa eu aumentar um pouquinho a sua fé, deixa eu te promover para um novo grau do nosso discipulado, Felipe. Vença esse pessimismo, Felipe. Vamos olhar para trás e ver o que nós já experimentamos juntos. Felipe é o primeiro da fila do pão. Embora estivesse caminhando com Jesus, ele não conseguia ver saída para aquela necessidade. Aliás, todos os outros evangelistas vão dizer que os discípulos, e certamente Filipe liderava esse grupo, dizia assim, Jesus, manda esse povo embora, Jesus. Está na hora, nós não temos como atender tanta gente, o Senhor já pregou, já fez apelo, já fez o que tinha que fazer, manda esse povo de volta para casa, porque o dia está chegando ao fim, nós não temos o que dar para esse povo. Eu me identifico muito com Felipe, que olha as circunstâncias no natural. Como eu vou fazer isso? Qual é a taxa do consignado? O Felipe iria perguntar no Banco do Brasil. Como nós vamos financiar tanto pão? Mas não foi essa a pergunta de Jesus. Felipe, onde nós iremos providenciar pão para essas pessoas? E entra o segundo da fila do pão. André não fora chamado nesse diálogo, irmãos. André não foi convidado para esse papo. Ele atravessa Felipe. Veja comigo o verso de número 9. 8 e 9. Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, se enfiando no meio dessa conversa, aqui Jesus, tem um menininho aqui, um jovem, que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? André, ele vê uma saída, ainda que essa saída não seja suficiente, mas ele faz algo que nos ensina uma pedagogia, ele devolve a pergunta de Jesus, como que nós faremos isso? E talvez ele faz isso porque ele acabou de ver Jesus curando um paralítico, irmãos, ele viu, ele estava junto. Talvez ele diga, como faremos isso? Porque ele viu Jesus ressuscitando um menininho, filho de um oficial. Ele tinha visto isso, irmãos, ele tinha visto. Ele viu Jesus transformar água em vinho. Ele sabia como poderia ser feito. E ele devolve essa pergunta para Jesus. O André é um discípulo realista, irmãos. Mas ele vê as saídas. O conterrâneo do Gilberto, Ariano Suassuna, diz que o otimista é sempre um tolo. Ele acha que tudo vai dar certo, no fim tudo se encaixa, se não deu certo, ainda não é um fim. E a gente tem ditados que nos afastam, talvez de alguma responsabilidade, mas ele diz que o otimista ele é um tolo, e o pessimista é um chato. O otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Ele prefere ser um realista
esperançoso. E eu vejo para esse André, esse discípulo que está na fila desse pão, e eu vejo um discípulo que é realista, mas ao mesmo tempo é esperançoso, porque ele está diante de Jesus, que é a nossa esperança, irmãos. O Evangelho não é um escapismo, irmãos, não pode ser. O Evangelho não é uma anestesia, às vezes é verdade na nossa alma. O Evangelho é o reino de Deus, é o poder de Deus que transforma a nossa vida. O texto não diz, irmãos, quantos da multidão se tornaram discípulos nesse dia. Mas se nós continuássemos o texto, nós iríamos perceber, irmãos, que muitos discípulos abandonaram Jesus nesse dia. Alguns discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, o seu discurso é muito duro. Nós precisamos melhorar a nossa estratégia de marketing. E Jesus diz: se vocês não querem. E alguns discípulos abandonam Jesus diante de uma multiplicação de pães e de peixes. Nós temos Felipe, um discípulo pessimista. Nós temos André, um discípulo que é realista, mas é esperançoso. Ele olha e ele consegue ver saída. E nós temos uma multidão, irmãos. O verso de número 5 diz que Jesus, erguendo os seus olhos, ele viu uma grande multidão que se aproximava. E no verso 10, Jesus fez com que todos eles se assentassem no chão. Havia muita grama naquele lugar. E os homens se assentaram, e eram quase 5.000 homens ali naquele local. Nós temos Felipe, nós temos André na fila do pão, e nós temos uma multidão, irmãos, de pelo menos 10.000 pessoas. Alguns estudiosos vão dizer que chegavam a 20.000 pessoas, porque as mulheres e crianças não eram contadas, e não havia método contraceptivo naquele tempo, né, irmãos? Então as pessoas tinham muitos filhos. Então se estima que poderiam ter 20.000 pessoas, ainda que seja 10.000 pessoas, é uma multidão, irmãos. Há muitas coisas que mobilizam multidões. Basta que a gente ouça uma sirene, irmãos, que nós somos movidos por uma curiosidade. Basta que aconteça um acidente, basta que aconteça uma gritaria na nossa vizinhança, que nós somos movidos por um senso de curiosidade para saber o que está acontecendo. Eu me lembro que quando criança, pegou fogo numa casa na nossa vizinhança. E aquela cena é muito viva na minha mente, porque aquela imagem me chocou muito. Casa de madeira, aquilo foi consumido pelo fogo com uma rapidez. E aglomerou tanta gente naquele local, e bombeiros, sirene, aquela loucura. E o meu tio tinha um terreno bem do lado dessa casa que pegou fogo. E eu, movido pela curiosidade, fui lá no terreno do meu tio, subi numa escada e fiquei assistindo os bombeiros fazendo o trabalho ali de supervisão final, até que eles encontraram um corpo carbonizado daquele incêndio. Irmãos, aquela cena me choca até hoje. Um corpo carbonizado, como quem lutou para sobreviver. E aquela curiosidade, irmãos, me custou uma semana de sono perdido. Aquela imagem não saiu da minha mente. Eu me lembro que eu enfiava a coberta no meu rosto, e aquela imagem daquele homem carbonizado. Veja o preço da curiosidade. A multidão, ela é curiosa, ela se aglomera diante do inusitado, diante da tragédia. E a multidão também se move pela necessidade. A Palestina tem vivido uma necessidade de mobilizar as pessoas para que saiam daquela faixa, porque se permanecerem ali, a probabilidade de serem mortas é muito grande, ou de fome, ou de doenças, ou de bombas que vão cair na sua cabeça. Mas veja, multidões se movem pela necessidade. Alguns dias atrás eu vi, de manhãzinha, ouvi e vi a imagem de 15.000 pessoas numa fila, em busca de um trabalho de gari. Não me recordo com certeza. Obrigado, Daiter. A careca está brilhando lá, né? Por isso que vocês estão.
Não me lembro se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, irmãos, uma fila com 15 mil pessoas em busca de um trabalho de gari. Multidões se aglomeram pela sua necessidade, multidões se aglomeram pela sua curiosidade. Jesus olha para essa multidão, irmãos, e se compadece dela. Certamente nessa multidão havia idosos, haviam crianças, haviam gestantes que estavam com fome, que passaram o dia ouvindo Jesus. Jesus olha para essa multidão e se compadece dela, dá graças, e de um modo miraculoso, milagroso, aquele pão e aqueles peixes são multiplicados, todos comem. Onde Jesus está, irmãos, tem lugar na mesa para todos. Essa mesa ela é enorme, essa talvez seja a primeira ceia da igreja, onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Mas Jesus não se engana com essa multidão. Ele se compadece dessa multidão faminta, mas ele não se engana com essa multidão. Os irmãos mais experientes aqui lembram dos comícios. O candidato trazia Chitãozinho e Chororó, enchia Rael Bonfácer, acabava a eleição, ele perdia. O candidato fazia pucheiro, levava centenas de pessoas para o pucheiro, ia contar nas urnas, perdeu a eleição, porque a multidão não é sinônimo, irmãos, de compromisso. Qualquer um de nós consegue se anular, se dissolver no meio de uma multidão. Eu conheço pessoas pacíficas, irmãos, pacatas, mas que quando entram numa torcida de futebol, xinga a mãe do juiz, o goleiro, o zagueiro, o repórter, porque nós nos escondemos, nós temos a capacidade de nos esconder no meio de uma multidão. A multidão dissolve essa nossa identidade. No verso 26, irmãos, Jesus vai dizer a essa multidão, o nosso combinado está valendo, hein? No verso de número 26, a Bíblia, a Mensagem, vai traduzir esse verso. Jesus respondendo a essa multidão, dizendo o seguinte: vocês vêm a mim, vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz. Vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram a manifestação de Deus, mas foi porque eu mexi a barriga de vocês e de graça. Olha a resposta de Jesus para essa multidão que levanta de manhã e percebe que Jesus não está lá. Cadê Jesus? Hoje vai ter multiplicação de novo, e eles pegam o barco e vão para Cafarnaum atrás de Jesus. E Jesus, que se compadece dessa multidão, vira para eles e diz: olha, vocês vêm à minha procura, não porque vocês viram Deus naquilo que eu estou fazendo. Vocês não entenderam que eu sou o pão que devo ser comido. Vocês vêm atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês, e de graça, sem lhe cobrar nada. Necessidade e curiosidade movem multidões, irmãos. E essa multiplicação abre um novo momento no ministério de Jesus. No verso de número 15, João vai dizer que Jesus ficou sabendo que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Ele se retirou outra vez sozinho e foi para o monte. Alguns autores vão dizer, irmãos, que a intenção dessa multidão era sequestrar Jesus, para fazer dele um rei. Vejam, verso de número 15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com ele, com a intenção de fazê-lo rei à força. Havia um grupo revolucionário na multidão, que queria declarar Jesus na porrada: vai ser o nosso rei, nem que ele não queira. A multidão queria Jesus, irmãos, mas queria Jesus nos seus termos e nas suas condições. No século XV ou XVI, salvo engano, Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião. E conta-se que durante uma batalha na África, ele sumiu. E criou-se
no imaginário popular português de que ele fora arrebatado, de que aquele grande rei não havia morrido, mas que ele poderia ressurgir em qualquer momento para lutar as batalhas dos portugueses. E criou-se a ideia do sebastianismo. E essa mentalidade veio para o Brasil. Nós temos a ideia de que de tempos em tempos, Deus vai levantar um Dom Sebastião, que vai nos colocar no trilho, que vai ser o nosso Messias político, que vai nos salvar da desgraça. A voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. A voz do povo é tão somente a voz do povo. O mesmo povo que gritou Hosana, filho de Davi, gritou também crucificam. Gritou, nós queremos Barrabás. É muito triste nós assistimos o que tem acontecido ali no Oriente Médio, naquela região sagrada, para nós, para os muçulmanos, para os judeus. E tudo parece tão real quando a gente vê falar do Egito, do deserto do Sinai. Todas as passagens bíblicas que nós conhecemos, porque já meditamos nela. Aquele ambiente nos é tão familiar. Mas talvez, queridos, uma das poucas coisas que unam judeus e muçulmanos é o que está no verso de número 14. Quando as pessoas viram o sinal de Jesus, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Judeus e muçulmanos estão ainda esperando o Messias, irmãos. Judeus e muçulmanos continuam esperando o seu Dom Sebastião, que chegará e trará salvação, trará pacificação. É inconcebível para a gente, irmãos, a ideia de um rei que não tem exército. É inconcebível para a gente a ideia de um rei que não vem com a sua espada. É inconcebível para a gente a ideia de um rei que nasce numa manjedoura, numa vilinha pobre. É inconcebível para a gente a ideia de um rei que ama os seus inimigos ao invés de destruí-los. É inconcebível para a gente a ideia de um Deus, de um rei, que quando sabe da notícia que o seu primo morreu, ele se isola para orar, irmãos. Esse texto começa dizendo que depois dessas coisas, sabe que coisas são essas? Para o povo, essas coisas eram o que Jesus vinha fazendo, curando pessoas, em Betesda, curando o filho do oficial. Essas coisas era transformar água em vinho, alegria, festa. Mas depois dessas coisas para Jesus, é quando ele toma conhecimento de que o seu primo João Batista, homem cheio do Espírito Santo, Jesus disse que de mulher não nasceu ninguém como João Batista, que ele era o maior dos profetas. Jesus toma conhecimento que João Batista, a cabeça de João Batista, havia sido servido numa bandeja, porque uma piriguete fez uma dança e o rei se excitou. Depois dessas coisas, ele se isola para orar. É inconcebível para a gente um rei que não use da violência. É o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir, abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há um Hamas dentro de cada um de nós, irmãos. Há um Hamas dentro de nós que não importa o que precisamos fazer para atingir os nossos fins, nós faremos. Paulo Freire tem uma frase que ele diz que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas
E essas pessoas transformam o mundo. O Evangelho não muda o mundo, irmãos. O Evangelho muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Não adianta colocarmos a faixa que Dourados é do Senhor Jesus. Não adianta você escrever no seu carro, propriedade exclusiva de Deus, se o nosso coração, se Jesus não for o rei da nossa vida, irmãos. Nessa fila tem muita gente. Essa fila tem uma multidão de pessoas anônimas. Nessa fila tem André, tem Felipe, tem Pedro, tem Roger, tem Eberson, tem Rodrigo, tem Celina, tem Valdemir, tem Adriano, tem Daiter, tem Carlinhos, tem Anderley, tem Melry. E Deus nos convida, irmãos, para um relacionamento pessoal com Ele. O convite de Jesus é que a gente deixe a multidão. É verdade, irmãos, na multidão tem comida, na multidão tem pão. Deus se compadece da multidão, mas Ele convida a mim e a você para um relacionamento pessoal com Ele. Você pode ficar de pé? Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Eu sei que esse texto talvez tenha trazido aplicações muito diferentes daquilo que eu compartilhei com você nessa manhã. Mas Jesus nos convida a deixar a multidão. Jesus é pão para quem tem fome. Jesus é água para quem tem sede. Jesus é a porta para quem não vê saída. Jesus é o pastor para aquelas ovelhas perdidas de Israel, da Palestina, de Dourados, da América do Norte, da África. Quem é você na fila do pão? Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você declarasse que Jesus é o rei da sua vida. Não o Dom Sebastião. Não apenas um profeta como Moisés, que intermediou o maná, que abriu o mar vermelho, que tacou cajado no chão e a água se abriu. Não, nós somos gratos pelos profetas, pelos juízes, pelos sacerdotes, mas Jesus te convida para um relacionamento pessoal com Ele. Ele te chama pelo nome. Ele diz que conhece as suas ovelhas. Ele a chama pelo nome, e as suas ovelhas vão atrás dele. Conta-se que numa peregrinação de pastores na Palestina, os pastores caminhavam e viram que um homem tocava as ovelhas por trás. Vamos. E num outro momento eles viram um outro homem que ia à frente e as suas ovelhas iam atrás. E eles perguntaram para o guia, por que aquele primeiro homem tocava as ovelhas por trás, e o segundo homem ia na frente e as suas ovelhas o seguiam? E o guia disse, aquele primeiro é o mercenário, ele foi contratado para levar as ovelhas para o abate. Ele não conhece as ovelhas, ele está apenas encurralando elas. Elas estão indo para o abate. Mas o primeiro é o pastor. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Esse pastor sabe das imperfeições das ovelhas. Ele sabe que essa ovelha é pessimista. Ele sabe que essa ovelha por vezes é azeda, é arredia. E por vezes ele derrama um bálsamo de óleo sobre a cabeça dessa ovelha. E o cálice transborda, os mosquitos vão embora, e aquela ovelha tem paz novamente. Ele te conhece pelo nome. Eu queria que você colocasse a sua vida nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, que você decidiu estar aqui. O convite de Jesus é: saia da multidão, vem para mim, eu te chamo pelo nome, eu estou à porta. Você pode ouvir, abrir, jantar comigo. Coloque a sua vida diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero deixar de ser a pessoa pessimista
que só vê problemas, eu quero ver saída. O apóstolo Paulo diz que uma grande e eficaz porta me abriu, e há adversários. O evangelho não é desconsiderar os adversários, irmãos, não é. Tia Lourdes compartilhava comigo agora mesmo que tentaram entrar na casa dela e roubar ela mais uma vez. Adversários, irmãos. E a nossa oração foi: converte esses meninos. Não mata eles não, Jesus. Não permita que eles caiam lá na pede e se transformem em bandidos de verdade. Converte o coração desses meninos, Jesus. Ele nos conhece pelo nome. E Ele não nos rejeita. Aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Vamos cantar essa canção. Eu quero te convidar a orar essa canção junto conosco, com Mateus. Dizer que Jesus é o Rei do nosso coração. E no meu coração seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. E no meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom. Essa certeza você pode ter. Ele não rejeita-nos. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Eu queria que você dissesse para Jesus: eu sou o Roger, eu preciso do Senhor, Pai. O Senhor sabe que eu sou um discípulo pessimista. O Senhor sabe que eu sou, por vezes, um discípulo egoísta. Coloque a sua vida diante de Deus, se apresente. Apresente-se. O Senhor sabe o meu nome, mas eu preciso dizer que eu preciso que o Senhor toque a minha vida nessa área. Porque o Senhor diz que não rejeita aqueles que se aproximam de Ti.
E nessa manhã eu preciso sair da multidão dos meus pecados, da murmuração, desse meu pessimismo que não consegue ver portas abertas, que não consegue ver saída, que não consegue ver a beleza do nascer do sol, que não consegue olhar para o céu azul e ver que reflete a glória do Senhor. Diga a Jesus que você precisa dele, que você quer segui-lo, de que você quer caminhar com ele, ser chamado pelo nome, André, Felipe, Pedro. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos chama, nos ama. E nesse chamamento nós decidimos te responder, Pai. Dentro dos nossos pecados, das nossas tantas limitações, do nosso pessimismo, da nossa falta de fé, nós queremos, precisamos, carecemos caminhar com o Senhor, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece para os desafios dessa semana, Pai. Desafios familiares. Nós queremos declarar que o Senhor é rei do nosso coração, e por isso será também o rei da nossa casa. Queremos ser um povo transformado pelo poder do Evangelho, e não nos vergonhamos do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso toca a nossa vida, Pai, nos libertando desse vício. Toca a nossa vida, convertendo o nosso coração ao Senhor, às pessoas, ao amor, a virar a outra face, a caminhar a dois, se pedirem um, a dividir, ó Deus, a nossa capa, a amar os nossos inimigos. Nós precisamos de Ti, Pai. Nesse mundo, ó Deus, de tantas multidões, nós queremos ser discípulos do Senhor, discípulas do Senhor. Por isso estamos aqui, Pai. Nos apresentamos, Pai. Queremos caminhar com o Senhor nesse discipulado, Pai. Toca as nossas vidas, Pai. Muda a nossa história. Continua a fazer aquilo que o Senhor começou em nós, naquela experiência do nascer de novo, Pai. Nós queremos avançar, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, a quem nós amamos e aplaudimos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.